Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre a família do S e vamos fazer o estudo de ortografia. Aqui nós temos o trava-língua com algumas palavras escritas com S para que a gente já perceba o som, tá bom? Acompanhe a leitura. Sabendo o que sabes e o que não sabes e o que não sabemos, ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou somente saberemos se somos sabedores. Um pouco puxado, né? O texto. Pause o vídeo e tente fazer a leitura desse trava-língua. É claro que eu li um pouco devagar, então eu consegui pronunciar as palavras tranquilamente. Treine aí a leitura desse trava-língua. Aqui a gente já tem o quê? A família do S, não é isso? Formada. Nós temos aí a consoante mais as vogais. E aí a gente forma a sílaba, que por sua vez faz parte da família dessa consoante aí, do S. Vamos fazer a leitura, seguindo a sequência. Sa, sé, si, só, su. Novamente, sa, sé, si, só, su. Agora a gente pode observar as palavras que estão aí no meio. Essas palavras utilizam uma dessas sílabas, enfim. A gente vai também fazer a leitura. Vamos lá, seguindo a ordem. Sabonete, sabonete. Sereia, sereia. Sino, sino. Sopa, sopa. Suco, suco. Então, perceba o emprego da letra S nessas palavras, tá bom? O que é que nós vamos fazer aqui agora? Agora sim que a gente já relembrou a família do S, a gente fez a leitura de algumas palavras, da mesma forma como a gente já vem estudando, como a gente já estudou, no caso, as outras famílias. A gente vai para a parte de ortografia. Aqui, o que é que a gente vai ver hoje? O emprego de R e RR, ou RR no caso, né? Nós temos o quê? Um texto, né? Um pequeno texto com algumas palavras destacadas. O que será que a gente tem que observar? Enfim, vamos também fazer a leitura desse texto. Acompanhe. A sapa saiu pela rua toda catita. Sair toda catita é como se fosse toda bonita, toda arrumada, enfim. Continuando. Uma sapa muito bonita, de roupa nova e saia de fita. Aí você tem um pequeno diálogo. Mico maneco, cadê meu sapato? Aí você tem o quê? A fala da sapa, né? Se dirigindo a um outro personagem. Ficou sujo de barro, ele responde. No meio da terra, no barraco do carrapato. Então, perceba que no texto nós temos algumas palavras que estão grifadas de vermelho, não é? Justamente palavras escritas com R. Só que algumas palavras têm um R só, outras têm duas letras, enfim. O que será que determina isso? O que é que a gente tem que observar quando a gente vai escrever ou R, R ou RR? Se aquele som vai ser forte ou fraco, né? Aí, por exemplo,
Se o som for forte, a gente vai usar uma letra R só. Dependendo também de onde essa letra esteja na palavra. A gente vai ver isso agora. Observe. Ó, a gente tem aqui, ó, duas situações de R forte, né? Quando é que o R pode ser considerado como forte? E nesse caso, eu vou usar apenas uma letra R. Vamos fazer a leitura aí, ó. R, som forte, é usado no início das palavras e no meio das palavras depois de consoante. Então, eu tenho aí a palavra rua, que a gente viu lá no texto. Se você for observar, ó, rua. Então, você tem uma pronúncia forte, tá bom? Então, eu vou empregar apenas uma letra R no início da palavra. Qual é o outro caso de emprego de R forte? Apenas uma letra R, se for no meio da palavra depois de consoante, como a gente pode ver aí. Nós temos o exemplo enraivecido. Perceba que o R vem depois da consoante N. Só que agora a gente também, né, tem R forte. Só que no lugar de eu usar um R só, eu vou usar dois. Em qual caso eu vou usar, então, dois R's quando eu tiver uma pronúncia forte? Aí a gente já vai ver agora. Quando o RR, som forte, no caso, é usado no meio das palavras entre vogais. Aí eu tenho como exemplo a palavra carrapato. Observe. Então, aí você tem esses empregos aí do R forte, tá bom? Aí você tem que observar. Se for no início da palavra, eu vou escrever um R só. Não vai existir palavra com R, duas letras R no começo. Vai ser sempre uma letra R só. Esse som é um som forte. Rua. Novamente observando o exemplo. Aí se eu tenho um som forte, né? No caso, com a letra, eu tenho uma consoante antes desse R, então eu também vou empregar apenas um R. Enraivecido. Novamente observando esse exemplo. Agora, se eu tiver um som forte, né? E esse som forte vier entre duas vogais, aí eu vou colocar o quê? Duas letras R's, tá bom? Continuando, bora lá. O que é que a gente tem aqui? Um R mais suave, né? Um som mais fraco. E aí? Quando é que ele vai aparecer? Entre duas vogais no meio da palavra. Aí você tem aí, ó, morango, amarelo. Perceba que a pronúncia desse R é mais fraca, diferentemente do outro, né? Que estava entre vogais e o som era forte. Esse aí tá entre vogais, mas o som é fraco, então eu vou usar um R só. Morango. E a pronúncia também é diferente, ó. Amarelo. Tá bom? Bora lá. O que é que nós temos aqui agora? Uma atividade. Você vai ter que pausar o vídeo, copiar a atividade, tá bom? Bora lá ver o que é que tá pedindo aqui. Circule as palavras que não pertencem ao grupo. Observe que você tem aí três colunas, né, três grupos, na verdade, de palavras. E em cada grupo tem uma palavra que não faz parte. Por que será? Já como você viu agora há pouco, a diferença entre R forte e R fraco, quando é que eu vou usar um R só ou duas letras R's, aí você vai ter que observar em cada grupo aí qual é a palavra que não pode, que não está obedecendo, digamos assim, a palavra que não pertence, como o próprio enunciado, a própria questão já diz. Por exemplo, vamos observar aí o primeiro grupo.
Quais são as palavras que você tem aí? Guitarra, coroa, garrafa, corrida. Você vai ter que observar se todas as palavras têm R forte ou R fraco e justamente aquela que não foi igual às outras, você vai circular. É apenas uma palavra por grupo, tá bom? Na questão 2, o que é que nós temos? Complete as palavras e marque um X na coluna certa. Aí você tem essas palavras. Enrolado. Eu vou ler o primeiro grupo. Enrolado, sorriso, cigarra, ferradura, riacho. Segundo grupo agora. Respeito, corrida, carrossel, cereja, laranja. O que é que você vai ter que observar para responder essa questão? A mesma coisa. Se o R, no caso de cada uma dessas palavras, vai ter um som forte ou um som fraco, se ele vai estar entre duas vogais, se ele vai estar depois de uma consoante. E aí você vai dizer, né? Você vai, no caso, botar um R ou 2 R's em cada uma dessas palavras. E para encerrar, nós temos a questão de número 3. Você vai ter que descobrir algumas palavras. Vou fazer a leitura. Descubra o que é e copie as palavras com R ou RR. Planeta onde vivemos. Qual seria o nome? Aí você teria que colocar o nome do planeta que a gente vive, empregando um R ou 2 R's. Brinquedo onde as crianças escorregam. Qual o nome desse brinquedo? A mesma coisa, você vai escrever empregando um R ou RR. E a última, planta alta que ajuda as pessoas a se protegerem do sol. Que planta seria essa? Que você vai ter que escrever ou com R ou RR. Tá bom? Aí você copia e responde essas atividades. Espero que tenha gostado. Abraços.